coloca a fé como base para a nossa visão do futuro, base para a nossa atividade psicológica em relação aos infortúnios da vida. A gente vive uma mentira que seria... a gente está sempre na esperança, né? Eu falei sobre isso. A gente cria... Nossa cultura é uma cultura de um dia a gente não ter problemas, né? Então, tudo assim, baseado numa recompensa ainda temporal. Então, a gente, logicamente, estuda a profissão e tudo. Faz uma série de coisas com a expectativa da vida melhorar, né? Mas só que isso, que é uma coisa saudável, até um certo limite, torna-se uma doença para todos nós. Todos nós somos doentes na Terra. A doença do temporal, da temporalidade, que aqui está dizendo que essas pessoas atingiram um ponto de estabilidade emocional baseada na fé, em que o temporal ficou no devido lugar, vamos dizer assim. Já que a gente nasce sabendo que vai morrer, e a cada dia a gente morre. Mas se você olhar para cada pessoa da Terra, elas não querem pensar que vão morrer. Parece que a gente é eterno, mas é uma eternidade doentia, não é uma eternidade de fé, vamos dizer assim. Então as pessoas vivem na expectativa de que tudo daqui a pouco melhore na nossa família, melhore na Terra, melhore não sei o quê, e de repente vem as catástrofes. Jesus já tinha dito que haveria guerras, rumores de guerras, terremotos. O Senhor não iludiu ninguém acerca de catástrofes, de imprevistos, né? E esse texto aqui é muito duro, cara. Se você vê cada coisa dessa aqui, são coisas pesadas. Coisas que a gente aguenta, porque se eles aguentaram, a gente aguenta. Por exemplo, o mesmo Abraão, que é o pai da fé, é o Abraão que não teve fé para peitar e dizer para o rei que aquela era a mulher dele, não a irmã dele. Então ele mentiu. E a mulher dele ia ser adulterar com o outro, né? Por causa dessa omissão dele, com medo dele, do cara olhar para a linda mulher dele e falar, poxa, vou matar esse cara para ficar com a sua mulher. Isso é uma coisa, não é que normal, mas era comum antigamente. Esse tipo de despotismo, de autoridade dos reis, etc. E tal, e essa gula do homem por ter várias mulheres, etc. Esse mesmo camarada que vivenciou essa fraqueza e depois levou uma bronca, por que você não falou que era a tua mulher, cara? Né? Esse mesmo cara é o pai da fé. Então, sim, como Valéria falou, eu acho que eu vacilaria. Não! Vem o socorro, vem o Espírito de Deus sobre nós. Todos os discípulos foram covardes, porque negaram a Jesus. E esses mesmos homens, posteriormente, alguns deles morreram crucificados, como Pedro contra a tradição, que ele morreu, outros irmãos, né? Morreram que antes eram covardes. Né? Então, se nós perseverarmos na fé, a nossa atividade psicológica vai chegar num ponto ideal. Então a nossa meta não é só que as coisas melhorem. A nossa meta, repito, já falei na semana passada, a meta da gente é se fortalecer interiormente. O cristianismo, Jesus Cristo inaugurou uma espiritualidade cuja meta era o interior do homem, não mais a expectativa do Velho Testamento de construir um reinado cheio de ouros, de uma estabilidade territorial do povo de Israel, uma coisa política, territorial, social, nada disso. O Evangelho, uma condição interior para superar todas as adversidades da vida. Então a meta é a gente ir se fortalecendo a ponto de aguentar coisas que qualquer pessoa que não tem o Espírito de Deus não aguentaria. É um exercício diário. E como é que isso é feito? Através de tribulação. A tribulação produz a paciência, a experiência, experiência. Mas a gente não gosta de tribulação. Quando vem a tribulação, a gente fica esperando o dia que ela vai embora. Com isso, a gente perde
o aprendizado, é normal. Né? Então, esse princípio é um aprisionamento, que é a sensação de alívio, que torna-se uma prisão para cada um de nós. A expectativa do alívio. Então, as pessoas que durante a tribulação falam assim, eu tenho que aprender coisas. Por que eu estou passando por isso? Né? O Jó, quando passou aquela situação toda, todo o círculo filosófico era acusativo. Todo o ambiente da filosofia era acusativo. Você pecou, cara. Por isso que você está passando tudo isso. Porque acreditava-se que se o cara andasse correto, não aconteceria coisas dramáticas e drásticas na vida dele, que é uma mentira. Então, a tribulação, sim, produz a paciência experiência, a experiência. Então, existe um verbo que não se aprende na escola. É o verbo futuro do eterno. Esse verbo é um verbo que nós cristãos temos que aprender. Né? É um verbo que faz a gente conjugar o futuro de uma forma estável, baseado na forma. O futuro do pretérito, o futuro do presente, né? E tem o futuro do eterno, que é onde você realmente chega a um ponto de enxergar as tribulações todas e ter uma certa fortaleza interior que você consegue suportar coisas que você nunca imaginava psicologicamente. Essa é a vitória, gente. A vitória não é... Porque hoje a teologia é o seguinte, quem na terra tem vitórias, esse cara é um espiritual. Quem tem um carrão é espiritual. Quem tem se o cara está passando dificuldade financeira, ele tem alguma maldição, vamos orar, porque esse cara está amaldiçoado, e etc. Então, se esse cara está passando um perrengue, um momento de doença na vida dele, ele é olhado como um cara assim, abandonado por Deus. Essa não é a visão bíblica. Porque o próprio Paulo falou para Timóteo, olha, não toma água só, não toma um pouco de vinho por causa das tuas constantes dores. Então Paulo, o cara que, poxa, foi curado da cegueira, que Deus usou ele para tudo, ele reconheceu que Deus não queria curar Timóteo. Daí, porque Deus é soberano. Timóteo continuava com as suas dores. O próprio Paulo, né, teve espinho na carne. O próprio Paulo tem um espinho na carne que ninguém sabe o que é até hoje, especula-se demais. Então, gente, há essa condição espiritual, psicológica, de você suportar coisas. Essa é a única estabilidade que nós podemos almejar. Nós temos que almejar essa estabilidade e não esperar que tudo dê certo. Porque a gente, quando tem essa doutrina de que o Filho de Deus, tudo dá certo para ele, quando dá errado para alguém, a gente marginaliza aquele alguém. A gente fala assim, não, o cara está ali, mas pô, eu sou servo de Deus, cara. Não existe essa proteção. Não existe essa proteção. As pessoas procuram essa proteção. Falam assim, não, o cara não tem Deus, por isso que está acontecendo isso na vida dele. Não, não tem. A única diferença que tem é o poder de suportar adversidades, doenças e uma série de outras coisas que todos os homens na face da terra passam. Porque senão todo mundo correria para o Evangelho para trocar. Eu vou para lá porque lá ninguém fica doente. Eu vou para lá porque lá não sei o quê. Deus não quer esse tipo de seguidor, que é o seguidor do supermercado, né, cara? O cara vai ali comprar alguma coisa, trazer um benefício para si próprio. Né? Então hoje é difícil você pregar esse Hebreus hoje. Somos na televisão. Na televisão pregar isso aqui hoje está difícil. O cara vai ler isso aqui e fala, vem cá, isso aqui é pra gente? Não, isso aqui é pro pessoal da intimidade. Aquela turma era muito mais valente. Hoje em dia a gente quer conforto, cara. Quer bem-estar. Então, a cada dia temos que acordar convivendo com esse Espírito Santo que habita dentro de nós e que vai fazer a gente passar pelas horas amargas da vida com uma capacidade impressionante, porque hoje nós temos mais do que esses camaradas tiveram. Hoje o Espírito Santo está liberado sobre toda a carne, gente. Então a diferença é essa.
é o poder interior. E se Deus quiser nos curar, quiser nos abençoar com carros confortáveis, uma linda esposa maravilhosa, que a gente possa amar, ou um lindo marido, super-herói, tudo bem, curta esse teu super-herói. Isso não é ruim, né? Porque senão nós estaríamos pregando o quê? O fatalismo do pessimismo, vamos dizer assim. Não, nada disso. Mas nos preparemos para o dia da adversidade. É isso que está dizendo aqui. Esse texto aqui é um texto dizendo, pessoal, olha, galera, se prepara, porque todo mundo passa. Não tem um ser humano que não vai passar pelo dia mau. Não tem um ser humano que não vai perder um familiar. Não tem um ser humano que vai ficar para a semente, todos vão morrer. Um dia nós vamos ter que enterrar alguém e alguém vai ter que nos enterrar. Né? Um dia vocês vão ver o Hernani lá dentro do caixão. Espero antes de vocês, que eu sou de repente mais velho aqui. Né? Pela ordem natural das coisas. Não é Zezé? Zezé há de ir no meu enterro. Então, gente, esse cultivo diário, esse trabalho diário de alimentar a fé. A fé, está dizendo assim, a fé é o fio e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Então o cristão fala assim, não, há prova científica da existência de Deus. Não há. Não há prova científica da existência de Deus. Assim como não há prova científica da não existência de Deus. A prova que nós temos da existência de Deus é a fé. Não vamos tentar esperar que um dia a ciência prova que Deus existe. Isso é ridículo, gente. Porque Deus não vai ser provado por essa mentezinha medíocre do ser humano. Nem a ciênciazinha que está engatinhando vai provar uma coisa tão imensa como é Deus. Isso é maravilhoso, né? Porque se ele vier realmente falar assim, eu estou aqui, cara, muita gente nem vai acreditar, ele pode fazer o maior milagre do mundo aqui, como o povo de Israel. Você imagina um povo, cara, que recebia do céu maná, diariamente caía uma comida para aquele dia, para aquele povo. O povo não cultivava, não fazia nada, você imagina. E o povo mesmo assim era incrédulo. Fogo atingia o tabernáculo, sinais físicos acontecendo, e aquele povo não acreditou, cara. Né? Aí você fala assim, não, mas se Deus fizesse cair do céu na minha cozinha todo dia uma comida pronta, poxa, cara, eu teria certeza que Deus existe, não precisava nem de fé. Não, você ia se acostumar e alguém ia teorizar cientificamente em cima daquele, entendeu? Da materialização dos fenômenos psicomotores. Haveria uma teoria. Não haveria? Haveria a explicação para tudo. Então, gente, é maravilhoso a gente saber que a cada manhã, a cada dia, a gente tem a chance de fortalecer o interior. Não é se preparar para o dia mau enfaticamente, vamos esquecer isso. O dia mau, ele vai vir. A gente não precisa ficar se lembrando disso, não. Nós temos que nos fortalecer na fé. É isso que esse camarada está dizendo aqui. Ele dá esses exemplos dramáticos, porque a maior parte dos exemplos aqui ele fala o seguinte: olha, os caras morreram sem ver, sem ver a sua bênção. Deus falou para Abraão, na tua descendência, todas as famílias dessas serão abençoadas. Como é que ele ia ver isso? Você teria que ser eterno para vir esse troço assim acontecer. E é maravilhoso, porque o Espírito Santo que em nós habita tem o gosto e o sabor da eternidade. Aleluia. Que está dentro de nós. E nós, ao orarmos no nosso cotidiano, diariamente, a gente vai ganhando uma força, uma certeza que é impressionante. É um presente de Deus para cada um de nós.
Então, mas o que enfraquece a gente é essa mesma coisa capitalista, ou sei lá, qualquer nome, que é a celebração do conforto, cara. É a celebração da expectativa. Né? Os homens se cobrem de tudo. Você imagina o cara, antes do tsunami, o dono daqueles hotéis maravilhosos. O cara falou assim, cara, eu estou bem de vida, rapaz, eu sou um cara riquíssimo. Né? No dia seguinte ele não tinha mais nada. Se ele não tivesse seguro daquele hotel dele, pessoas que perderam famílias, cara. Então esse é o planeta que nós vivemos, gente. É um planeta que Jesus não prometeu estabilidade para esse planeta. Disse que haveria terremotos, guerras, rumores de guerra, quer dizer, haveria catástrofes naturais e catástrofes humanas. As guerras não vão parar, porque como está tudo parecendo que está bem, aí surge um Hugo Chávez da vida, às vezes, que quer fazer guerra. Desculpa aí, Zezé. Não, e esse neo... Como é que é? Esse neo... Não. Essa coisa que está atingindo a América Latina agora, que neoditadores, né? Os neossocialistas. Né? O que é a crença humana em um homem governar um país? É uma crença ridícula, assim como um homem ser representante do cristianismo. Né? Se você olha para um cara na televisão, ele está representando a si próprio. Jamais um ser humano pode representar-nos. Imagina, você tem um universo dentro de você, eu outro universo. Como é que um cidadão que fala na televisão pode me representar e você, você, você? Nós somos representados diretamente por Deus. Então, meu irmão, no dia eu fui numa igreja, o cara falou, não, você viu um debate, não sei aonde, que não ganhou esse plano. Eu falei, cara, eu não vejo, nem quero ver isso. Primeiro que esse cidadão não me representa. Ele me representa, eu acho ele ridículo em várias coisas. E tenho o direito de achar, eu não quero falar, não fico propagando isso, mas eu acho ridículo. Então, se você assume um representante, você assume o lado ridículo desse camarada, o lado bom, o lado ruim. Você vai ter que passar panos quentes, cara. Porque quando chegar a hora do escândalo dessa figura, está rolando 1000 escândalos aí nesses pastores televisivos, né? Aí os caras ficam tentando dar desculpa, cara. A melhor maneira de um cara parecer que representa a gente é ele ficar encastelado, cheio de paramentos, não mexer em muita coisa, e ninguém conhecer o dia a dia desse indivíduo. Aí ele parece que representa a cristandade, não representa também. Porque, por exemplo, o Papa, você sabe alguma coisa particular do Papa? Se ele se irrita na hora do almoço? Se ele arrota ou não arrota? Se ele é um cara intolerante ou um cara bom de convívio? Ninguém sabe, cara. Então, essa é a melhor maneira de você falar assim, esse cara representa muita gente. Porque se você bota a cara na reta, quando você bate num cara desse que prega na televisão, você vê 1000 defeitos nele, cara. Como você tem, como todo mundo tem. Você fala, pô, esse cara tá pensando que ele representa a cristandade, os cristãos? Jamais. Eu não quero ser representante de ninguém, eu sou um cara super errado. Como é que eu posso representar uma coisa tão rica chamada corpo de Cristo? Como é? Mas as pessoas hoje estão pensando que eles estão representando. Aí quando o indivíduo desse tropeça, cai, todo mundo, não, cara, o cara nem caiu, ele já era caído. Todo mundo é caído. Todo mundo está suspenso pelo Espírito de Deus, não existe ninguém acima, nada disso, é mentira. Então, não existem representantes do corpo de Cristo. Existem representantes de uma denominação, existe o representante do mundo católico, existe o representante das Assembleias de Deus, existe o representante dos batistas. Esses caras representam organizações e tem que ser respeitado dentro desse esquema de organizações, mas não como um líder vivo do corpo de Cristo.
Porque esse cidadão não existe, nem vai existir, porque nenhum homem pode conter em si mesmo tal liderança. Uma liderança sob a psique de todos nós. Um cara que seria a reunião de toda a nossa riqueza psicológica representada nesse indivíduo que abre a boca no meio de comunicação para o mundo inteiro e diz: eu sou representante desses caras. Sinta-se idiota, meu irmão. Quando o indivíduo desse dizer: eu sou um idiota, se eu acho. Sinta-se idiota. Hoje tem internet, proteste. Fala: indivíduo, você não é meu representante. Deus não te deu esse direito, nem eu. Eu já falei isso até na internet. Uma vez eu falei, algumas pessoas até reclamaram, né? Eu falei: ó, nenhum desses indivíduos que estão se proclamando na televisão me representa. Quero deixar bem claro isso aqui para os irmãos. E não quero representar ninguém, cara. Quando eu posto alguma coisa na internet, não estou postando em nome de vocês, não. Porque eu sei que alguns de vocês não concordam com tudo que eu escrevo. Graças a Deus que assim é. Porque eu não quero ser representante. Porque é muita riqueza. Então só Jesus Cristo é o nosso representante. Amém? Amém. Só Jesus Cristo. Infelizmente, hoje, eu vou em certos lugares, eu prendo. Esse dia eu fui num cara, ele começou a falar desses indivíduos aí como se fossem super-heróis. Pô, os caras perseguem os homossexuais, ou sei lá o quê. Fazem isso. Não, porque é isso, casamento gay, ele defende isso, defende aquilo. Cara, nós não estamos aqui para segmentar nada, para defender ideias, cara. Nós estamos aqui para conhecer as pessoas. Se ela é gay ou não, se ela é negra ou não, se ela é... sei lá o que, cara. Qual outra segmentação que você quer me dizer? Pode falar. Se ela é espírita ou não, se ela é budista ou não. Jesus Cristo não segmentou ninguém. Conviveu com prostitutas. Está escrito. Como vivia com prostitutas e pecadores. Sabe com quem que ele se irritou? Se irritou com os religiosos. Está entendendo? Então, eu quando vejo essas coisas, essa pregação segmentada de perseguições, de semear perseguição, sou contra todo tipo de militância segmentada. Tanto da militância gay quanto da militância anti-gay. Acho que o ser humano não precisa militar coisas da sua sexualidade. Precisa. O que é militância? É você tentar impor às pessoas um tipo de opinião, seja anti ou pró. Cada um vive a sua sexualidade individualmente. Eu não quero conhecer ninguém conhecer segundo a carne, diz a Bíblia. Eu quero conhecer o ser humano. Você chega para mim e se ele é partidário de Fidel Castro ou amante do George Bush, eu não quero saber, cara. Eu vou amar esse cara da mesma forma. Aqui nós temos, aqui dentro, desde gente do PT a simpatizantes do Hugo Chávez. A simpatizante do George Bush. A simpatizante do Obama. Temos ou não temos? Temos. Nos amamos ou nos amamos? Sim. E tem quem não gosta de ninguém. Da Marina Silva também. Da Marina Silva. Não, essa mole, gente, pode falar. Tem gente que não gosta. Mas essa mole, ela é bonitinha. Eu gosto dela. Embora eu não tenha votado nela. Não vou dizer quem que eu votei, mas nela eu não votei. Estrategicamente falando, eu votei outra pessoa. Então isso é maravilhoso, porque não estamos aqui para segmentar o nosso relacionamento, porque a segmentação produz ódio. Eu escrevi até um artigo sobre política e espiritualidade na internet, que é justamente sobre isso. Quando você mistura as duas coisas, por exemplo, o mundo muçulmano, se você lê o Alcorão declara lá, os cristãos e os judeus são nossos irmãos. O Alcorão fala isso, vocês sabiam disso? Fala. Mas a militância muçulmana agregada ao poder público produz ódio contra tudo aquilo que não é muçulmano.
Mas isso não está no Alcorão. Isso está justamente na segmentação. O segmento não muçulmano é diabólico. Essa é a mentalidade da militância muçulmana. Da militância, não dos muçulmanos religiosos. Tem muitos muçulmanos que eu não assisti um filme muito bom, que um menino judeu foi adotado por um cara muçulmano na França. Ele ficou sem pai, sem mãe, e esse camarada adotou ele. Então a história do relacionamento desses dois indivíduos, né? Do garoto, e acaba que o cara morreu e deixou a loja, comércio na França para esse menino. Uma história linda, assim, um negócio. E não é uma coisa piegas, não. Uma história bem legal, bem articulada e bem provável de ser vivida, realmente. Então, quando a gente olha o cara e fala assim, esse cara é muçulmano, a gente o relacionamento já gela, né? E hoje em dia, muita gente fala assim, pô, o cara é muçulmano, eu tô fora, cara. Eu sei lá se esse cara tá com uma bomba. Pô, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Isso é uma coisa que se criou a partir da segmentação, da militância segmentada, colocar os homens segundo padrões, né? Quando Jesus olhou aquela prostituta e olhou para os caras e falou assim, olha, prostituta não, adúltera. Adúltera é o quê? Um segmento. Para muita gente, para Jesus não é um segmento. Ele olhou aquela mulher especificamente no problema que ela estava vivendo e falou para ela, ó, você teve tantos maridos, etc e tal. Particularmente analisou o problema da mulher. Então, se nós queremos realmente viver a fé é artesanal, não segmental. Ela não coloca as pessoas em camadas, porque isso chama-se preconceito, né? Então existem pessoas heterossexuais que são canalhas, existem pessoas homossexuais que são pessoas de caráter, existem pessoas politicamente de direita que são pessoas muito legais, cara, até de conviver, e tem pessoas de esquerda que são pessoas muito legais, e tem pessoas de esquerda que são intratáveis, você não consegue conviver com essas pessoas. Abaixo a segmentação. Vamos conhecer as pessoas não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como? Cada pessoa é uma pessoa. Para isso nós temos que ter realmente o coração aberto e totalmente jogar fora as segmentações. Então esse cara, quando me encontrou na igreja, ele falou, que é isso, temos que fazer isso, temos que ir passeata, não sei que passeata, cara. Como é que você vai fazer passeata por uma coisa que você vive intensamente, que é a vida espiritual? Não precisa de passeata, cara. Prega pro teu vizinho. Passeata é coisa... O que é uma passeata? A passeata se baseia em temas, no aspecto ideológico da coisa. E nós não vivemos o aspecto ideológico. O aspecto ideológico é um acessório da nossa fé. E eu não estou aqui batalhando para instituições evangélicas. Porque numa passeata, sabe o que rola? Eu já vivi no meio artístico evangélico. É nego, poxa, eu vou cantar lá porque eu tenho que vender disco e a massa de manobra vai toda lá também. Aí fulano, é o pastor tal que vai pregar. Aí aquela coisa de todo mundo querer aparecer. Celebridade, né, Zezé? Achei da hora. Bom, gente, então é muito bom ser cristão, porque você não precisa temer ninguém, você não precisa alijar ninguém da sua vida, seja ele o que for, seja ele flamenguista, vascaíno. O Flamengo perdeu hoje mesmo, cara? 2-0. Ronaldo tá triste. O Ronaldo tá triste, mas amanhã estará alegre, cara, né? Então, essa coisa de time de futebol também é séria. Aqui super feliz, ó. Eu sou fluminense, né? Então já estou acostumado a perder, coisa e tal. Cara, outra coisa é futebol. Futebol tem seus limites, cara. Eu me pego de vez em quando com raiva de torcedor corintiano. Aí eu falo, tem que quebrar essas fortalezas. Porque alguns corintianos são assim. Não, gente, não vamos dizer que corintiano é isso, que flamenguista, porque
segmentar, bicho, é a pior coisa que tem. Né? O cara soltou um foguete, matou o camarada. É corintiano, cara. Não, é um cara lá que soltou um foguete, aconteceu aquilo ali, não sabemos nem porquê. Marginal existe em todos os lugares. Né? Marginal existe em todos os lugares. Existe dentro da igreja marginal. Aleluia. Existe dentro da igreja. O joio crescerá junto com o trigo, está escrito na Bíblia. Então a igreja não é um lugar onde estamos livres das picaretagens. Hoje a gente até vê mais claras picaretagens do que um tempo atrás. Então, graças a Deus, gente, porque nós temos essa fé. A Bíblia diz assim: a fé que tu tens, tenha para ti mesmo. A coisa mais poderosa do mundo é um cara ou um grupo que anda na fé. Esse grupo vai revolucionar o lugar onde ele andar. E a revolução de Jesus é sempre de baixo para cima, e não de cima para baixo. Você não vai revolucionar com um discurso político ou ideológico. Né? É lógico, Martin Luther King, esses caras todos numa época de grande segmentação racial, ele teve que usar discursos políticos para quebrar a segmentação. Mas hoje nós temos aqui no Brasil que uma convivência pacífica entre todas as raças. E quem não é mestiço, atira a primeira pedra, porque eu acho que todos nós somos mestiços aqui. Tem pouca gente de raça única aqui. Só eu. Você é raça única? De Paraíba. Paraíba, né? Só não pode ser raça ruim. Cara, tem holandês, tem alemão, tem invasões francesas, holandesas, colonizações, índios, negros, tudo em meu sangue, cara. Eu nem sei de onde vim, meu sobrenome é Maldonado. Subentende-se que eu vim da Espanha, de repente, alguma parte de mim veio da Espanha, que foi para o Uruguai, talvez, então, assim, só Maldonado, acho que veio da Espanha. Mas antes do espanhol vem, não sei. Não sei se eu vim do Vikings daquele. Também tem um pedacinho de cada um. Graças a Deus. Graças a Deus. É muito bom, gente. Eu atravessava aquela ponte para entrar na cidade da Jardim. Do capitalismo, a vacinação. Eu era doido para possuir aquilo, para curtir na cara do amiguinho, né? Aquilo que eu tinha e ele não tinha. Eu tinha o herói maior, tinha Thor. Eu tinha o pai de Thor, que era o Odin, né? E assim, tinha dois, um Batman amigo preguiçoso, molengo, com aquela capa dos poderes dele, entendeu? E representa a América do Norte também, coisa que não tem nada a ver. Negros, covarde, entendeu? Eles vinham o Homem-Aranha, que era o subproduto do capitalismo louco, entendeu? Eu sei que é o seguinte, irmão, nós caímos na armadilha americana. Verdade. Nós caímos na armadilha americana. Se você entra num shopping ali cheio de coisa bonita, você precisa comprar alguma coisa para dar satisfação ao teu vizinho. Isso não é bom, isso não é bom. Nós somos seres independentes, nós somos homens e mulheres de Deus. Nós precisamos de esclarecimento. Está lá aquele homem que está de Fidel Castro. Fidel Castro é o cara o herói da humanidade no século que vivemos. Fidel Castro. Eu não concordo, mas tudo bem. Irmãos, tentaram mais de 100 vezes matar A gente não pode segmentar ninguém, a gente ama Zezé. Cara, ele não Mas é o seguinte, Um pouco mesmo, né? Esse é meu pastor. Se você falasse assim, ó, Zezé é castrista e chavista. Esse cara eu não quero conviver com ele não, bicho. Eu já amei mais. Vai continuar amando cada vez mais essa figura. Porque isso é maravilhoso o que Jesus Cristo faz. Por isso que eu cheguei numa reunião e falei para os caras, olha, cara, não vamos induzir o voto a ninguém. Porque se isso cair na boca do pessoal do Rio, não vai dar gargalhada na nossa cara. Os caras queriam orientar o povo
a votar em fulano e ciclano e beltrano. Não é, Zezé? Por exemplo, pode ser Fidel Castro, pode ser o que for, a coisa da representatividade. Uma nação passando pela cabeça de um só homem é uma nação pobre. Pode ser capitalista, socialista, então o que for, cara. Pode ser ditadura de esquerda ou da direita. Na minha opinião, assim como o evangelho não pode ser passar pela cabeça de um só homem, nenhuma nação pode passar pela cabeça de um só homem. Me perguntaram qual a sua ideologia política. Vou dizer para vocês qual é a minha ideologia política. Alternância de poder, cara. É a única coisa que eu acredito hoje. Se ficar muito tempo na mão de uma panelinha, a corrupção vai ali. Então tem que chegar outra panelinha, às vezes até mais corrupta, para poder avançar. Porque o homem é corrupto, cara. Corrupto, seja de esquerda ou de direita. Todos eles são corruptos, cara. Toda a carne está corrompida. E vou finalizar com aquilo que eu já falei aqui, já passando. Aquele amigo meu que viu um plástico atrás de um carro, para falar sobre o capitalismo que o Zezé falou aqui. Né? O cara com um big carro parou no posto de gasolina. Paulinho parou atrás desse carro no posto de gasolina, estava escrito assim: gostou? Olha. Não. Sabe o que eu vi? Gostou? Deus dobrou. Não, como é que é? Eu pedi, Deus dobrou. Eu pedi, Deus dobrou. Então, O que é isso? o que está por trás do gostou, então ore? Justamente o oposto de todo esse texto que a gente leu aqui. Que a fé, ela se transforma em bens materiais. Essa é a teologia da prosperidade. É a teologia do capitalismo americano, do sonho americano. Essa é justamente uma coisa perigosa, porque as pessoas não estão se preparando para o dia da adversidade. Elas estão só com a expectativa de gostou, então ore. Agora eu pergunto, ore por quem? Pelo carro ou pelo doente que está dentro daquele carro? Eu vou orar pelo doente, cara. Pelo cara que está doente, com a fé doente, manobrado, manipulado por essa raça que só fala em dinheiro, cara. É uma raça violenta, né, Zezé? Capitalismo destruidora. Vamos ficar de pé.